Oi, chuchus, tudo bem com vocês? E aí, você gosta de contar histórias? Você gosta de contar contos? Dizem, né, tem um ditado popular aí que quem conta um conto aumenta um ponto. Quantos pontos vocês já aumentaram aí nessa contagem de vocês? Sou a professora Cacau Sotero, este é o programa Fique em Casa Aprendendo. Aqui é a Deus Leia comigo, juntas para fazermos uma aula show. Vamos falar de conto. Lembrando que além daqui da TV Educação, você pode ver também as nossas aulas na plataforma Gonçalves Dias. Bom, o título da aula é interessante, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Vamos falar de conto, conto de fadas, um conto fantástico e estrutura, tá? E tem mais aulas aí para frente sobre esse assunto, tá bom? Conto popular. Você sabe o que é isso? Bom, quem conta um conto aumenta um ponto. Contos populares são aqueles que são contados, né? Em determinado meio, determinado grupo social. E aí, quando você conta uma história, já ouviu falar do telefone sem fio? Aquele que a gente vai, brinca, uma pessoa que diz uma frase e a gente vai passando para outra, assim, às vezes tem 10 pessoas, 15, até chegar no final, né? Nunca mais a gente brincou disso por causa da pandemia, que a gente não está podendo chegar muito perto das pessoas, mas é uma brincadeira que todo mundo conhece. E quando chega lá no final, a frase às vezes sai totalmente diferente. Por quê? Porque nós temos mania, né, sendo geral, de às vezes não ouvir direito e tentar reproduzir aquilo que a gente não ouviu direito e vai sair algo diferente. Então, quem conta um conto aumenta um ponto. Isso é um dito popular, tá? Quem conta o conto sempre inventa algo mais interessante para aquele conto. Por isso que existe esse ditado, né? Essa expressão popular. Bom, uma pessoa contou um conto para outra pessoa. Aí, essa pessoa colocou algo a mais interessante. E para dar um ar de interesse na outra pessoa, né? Lógico que ela colocou uma coisa interessante é para dar um ar de interesse, né? Mas é porque a redação tá assim mesmo. Então, uma pessoa conta uma história, aí você quer enfeitar. E assim, quando a gente ouve uma história e vai reproduzi-la, nós temos mania de falar do nosso jeito. Às vezes até a entonação muda, tá? Diga a ele que eu não vou, tá? Depois eu passo lá. Ah, ela mandou dizer que não vai não. Por quê? Ah, não sei, depois ela passa aqui. A Paula disse que não vem não. Foi ela que disse, depois ela passa aqui. Então, às vezes a entonação, a nossa entonação, ela muda também o sentido daquilo que se quer dizer. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Embora seja engraçado, embora seja algo que já exista, né, essa expressão já exista, nós temos que tomar cuidado na hora de contar uma história, tá bom? O que é um conto? O nome está dizendo, eu conto, o verbo é eu conto, tu contas, ele conta, nós contamos. Contar pode ser um, dois, três, quatro, cinco. Se você colocar a palavra contar no site de busca, vai aparecer as mãozinhas assim para cima de uma criança contando, né? Mas aqui conto é uma narrativa, aí a gente vai pular de novo, falar de gêneros, né? Curta, que em geral apresenta apenas um conflito. O que é conflito, Cacau? A gente também vai falar disso em outras aulas, mas eu vou logo te adiantar. É um dos elementos da narrativa presente em qualquer história que seja contada, tá bom? Então, conto normalmente é curto, é um gênero, né? Conto é um gênero que pertence à tipologia narração, pertence à narrativa, tá bom? Então eu coloquei aqui uma foto, né, uma figura, vários livros, um livro aberto. E quem de nós aqui nunca ouviu ou contou um conto a alguém, principalmente a uma criança? O conto é um dos gêneros narrativos mais comuns da tradição literária, tá? Principalmente aqui, nós estamos no Brasil, nós vamos lembrar aqui de alguns contos, que inclusive até nem são nossos, mas já faz parte da nossa tradição, tá? Grandes autores se destacaram aí nos contos. Quem? Álvaro de Azevedo, Machado de Assis, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, o próprio Fernando Sabino, o Carlos Drummond de Andrade, o Mário Quintana, o Manuel Bandeira. Então, são grandes autores da nossa literatura que tiveram destaque também na escrita de contos, de pequenas histórias narradas, tá bom?
Aí, no caso, eles são, né, esses autores que eu coloquei aqui são reconhecidamente contistas, tá? O que que é um contista? É alguém que escreve contos. O que é um conto? É uma narrativa curta que apresenta apenas, às vezes, né? A maioria das vezes não, apenas um conflito. O que é o conflito? É aquela situação que quando você, por exemplo, você está assistindo a um filme, será que ele vai conseguir chegar primeiro? Aí você fica assim, ó, aí tem aquele momento que é o conflito daquela história para ela ser desenrolada, tá bom? Bom, em virtude da importância desse gênero, olha só, muitas faculdades e universidades solicitam aos candidatos em seus vestibulares que produzam contos. Vocês sabiam disso? A maioria faz Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio tem a produção textual, uma redação dissertativa, argumentativa, com problema, onde o aluno tem que apresentar uma intervenção. Mas existem universidades que pedem, né? Faculdade também, que o candidato escreva um conto. Aí ele pode ser criativo, entrar aí na onda e quem sabe até se tornar um contista. Alguns tipos são subcategorias desses gêneros. Por exemplo, o conto de fadas e o conto fantástico. Você já ouviu falar do conto de fadas? Com certeza sim. Até já ouviu com certeza. Bom, vamos falar do conto de fadas? Bom, toda criança, principalmente as meninas, gostam dos contos de fadas, porque elas sempre têm uma princesa, tem uma fada, a história é maravilhosa, o bem sempre vai vencer o mal, não existe espaço para maldade por muito tempo, ela é aniquilada. Então, os contos de fadas estão aí nessa categoria, né, nessa subcategoria, no caso a literatura infantil. Mas nem por isso elas deixam de encantar nós que somos adultos, né? Várias idades ao redor do mundo. Por exemplo, os contos da Disney, né? Contos de fada da Disney. Quem nunca assistiu A Bela Adormecida? Quem nunca assistiu a Rapunzel? A Branca de Neve e os Sete Anões. Quem nunca assistiu um filme desse aí? Que é, a gente traduzindo aqui para o conto. Quem nunca assistiu a Encantada? Gente, eu gosto muito dos filmes da Disney e assisto a todos. Principalmente os de fadas. Eu acho maravilhosos. Quem nunca assistiu aqui, hein? Claro que sempre tem alguém que assistiu um ou outro. Então, clássicos da literatura mundial. Presta bem atenção. Os contos são clássicos da literatura mundial, claro. E os de fadas, né, têm origem em tempos remotos e sempre se apresentaram como os conhecemos hoje. Então, o conto de fadas não tem assim, passou o tempo, a gente mudou a estrutura, não. Ele tem assim essa estrutura, essa característica ou essas características milenares, tá? Tem desde quando, desde sempre, tá bom? Então chamamos de contos de fadas porque são histórias que têm sua origem na cultura, presta atenção, céltico-bretã, na qual a fada, que é um ser fantástico, tem importância fundamental, tá bom? A fada é aquela figura que consegue fazer o impossível dentro da história. Por isso que é interessante, porque encanta, é claro, né, gente? É literatura, é algo, é ficção, não existe fada. A gente não pode trazer esses contos para a nossa realidade. Mas dá para sonhar um pouquinho, não dá? A primeira coletânea de contos infantis surgiu no século XVII, na França, organizada pelo poeta e advogado Charles Perrault, tá? Aí o que que a gente tem? Olha só. Essas histórias que foram recolhidas por ele tinham na tradição oral. Então, antigamente, um tempo atrás, os contos eram contados, né? Também nós vamos ver isso mais a fundo em futuras aulas. E até então não haviam sido documentadas, tá bom? Por isso que eu falei, né, que quem conta um conto aumenta um ponto. Por quê? Porque o conto, inicialmente, né, na sua origem, era contado, era narrado por alguém. 8 histórias foram contempladas. A Bela Adormecida no Bosque, nós conhecemos a Bela Adormecida, né? Chapeuzinho Vermelho, eu nem falei. Chapeuzinho Vermelho que vai levar uma cesta de frutas para sua avó. E a mãe recomenda que ela não vá pela floresta. E ela, teimosinha, vai. E o lobo aí consegue trapacear, enganar Chapeuzinho Vermelho.
e matar a sua avó. Aliás, engolir a avó. Que no final da história, de algumas versões, aparece um caçador que mata o lobo, abre a barriga e tira a vozinha da Chapeuzinho Vermelho lá de dentro. O Barba Azul também é bem antigo. O Gato de Botas. O Gato de Botas se apresenta no filme do Shrek, lembram? O gatinho? Pois é. Tem o filme O Gato de Botas, com certeza você já assistiu. As Fadas, tá? Cinderela ou também a Gata Borralheira, né? Porque antes dela se tornar a Princesa Cinderela, ela era explorada por sua madrasta e era também gata borralheira. Henrique do Topete, talvez vocês não conheçam, né? E ainda o Pequeno Polegar. Quem nunca conheceu a história do Pequeno Polegar? Ele era do tamanho do polegar. E tinha a Fada Sininho, né? Que também é personagem, inclusive, de festas de fantasia. Então, a gente trouxe aqui algumas histórias contempladas aí e recolhidas pelo Perrault, tá bom? Aqui eu tenho também o conto fantástico. Então, eu já falei do conto de fadas, que nós conhecemos vários. Agora vamos para o conto fantástico. Por que ele tem esse nome? Porque ele é uma narrativa curta que apresenta personagens que extrapolam os limites da realidade. Você já assistiu a filmes que. Nossa, gente, que loucura! Esse filme aí desafia a minha inteligência. Tem coisas assim que você vê em filmes que nem de jeito nenhum, nunca na vida vai acontecer. Claro, né? Ficção, mas às vezes eles exageram. Então, quando isso acontece, nós temos um conto fantástico ou fatos igualmente estranhos e inexplicáveis. Não dá para explicar determinadas situações em filmes, em contos. Né? Eu estou falando de filme porque fica mais fácil a contextualização, porque a maioria dessas obras que eu trouxe, né? Vou voltar aqui rapidinho. Essas obras de contos de fadas, por exemplo, todas já viraram filme. A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, o Barba Azul, o Gato de Botas, As Fadas eu nunca assisti. Cinderela, quem nunca assistiu Cinderela, gente? Pelo amor de Deus. O Pequeno Polegar, né? Que aparece em várias histórias. Então, nós temos uma série de conto de fadas que já viraram filme. Então, para eu contextualizar com vocês agora, fica mais fácil eu citar o filme, entenderam? Nós estamos falando de conto, tá? De escrito. Primeiro contado, depois escrito. Aí o conto fantástico tem essa característica, por quê? Porque ele extrapola o limite da nossa inteligência, tá? E extrapola tudo, tá? Vale, surreal mesmo. Bom, o conto fantástico pode ser definido como aquele em que o enredo vai apresentar situações inexplicáveis, acabei de falar. Segundo as leis que regem a realidade, leis da física, desafia a lei da natureza, desafia as leis da física, desafia tudo, tá? Nesse tipo de narrativas, o acontecimento sobrenatural está sempre presente. Por exemplo, no conto O Pirotécnico Zacarias, de Murilo Rubião, o narrador é atropelado e morre. Tá? Então, assim, acontecimento sobrenatural está sempre presente. Esse tipo de literatura está associada a autores, olha só, autores estrangeiros, como Franz Kafka, Edgar Allan Poe, Gabriel Garcia Marques, Jorge Luiz Borges. Então, esses contos fantásticos têm natureza aí estrangeira, inspirada nesses autores aí, tá bom? Agora, aqui no Brasil, os autores que dialogaram, ou seja, que fizeram, meio que flertaram com o conto fantástico, ou seja, trouxeram alguma outra coisa aqui para sua obra, foram Machado de Assis, Érico Veríssimo, Mário de Andrade e Murilo Rubião, que a gente citou há pouco. Então, são os autores onde nós vamos ver características do conto fantástico, tá bom? O gênero literário conto é estruturado com uma narrativa curta, já falei, né? E vai envolver apenas um conflito, ou seja, embolou tudo, resolveu. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. Gente, então, tudo isso nós vamos falar em outras aulas. Os elementos da narrativa, um por um. O que é clímax? O que é. Quem são os narradores? Que tipos são os narradores dentro de uma narrativa? O tempo, o espaço. Nós vamos falar da estrutura agora, mas também nós vamos falar dos elementos que compõem uma narrativa, tá bom? Embora não seja uma regra,
os contos apresentam poucos personagens, espaço de cenário é limitado, o recorte temporal é reduzido. Por que esse recorte temporal é reduzido? Porque a narrativa é curta, então o tempo também é curto, tá certo? Deu para entender? Eu trouxe aqui já uma apresentação rápida dos elementos da narrativa, tá? Eu conto uma história, essa história tem alguns elementos, como por exemplo, então, todo conto é baseado nos elementos fundamentais de uma tipologia narrativa. Então, toda narrativa tem esses elementos, seja conto, seja fábula, seja crônica, seja um romance, sempre vai haver, certo? Embora o conto seja mais curto. Então, como eu disse, eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês. Poucos personagens ou poucas personagens. Não é uma regra, mas é mais ou menos assim que funciona o conto. O espaço é um cenário limitado, ou seja, não tem muitos ambientes e o tempo é reduzido. Mas eu vou ter personagens, são aqueles seres que vão executar e vão sofrer ações, tá? Dentro do conto, por exemplo, se eu tenho o Chapeuzinho Vermelho, eu vou misturar personagens humanos e animais, que no caso o lobo. O lobo é um animal que fala, que pensa, que arquiteta, né? Um vilãozinho. Então, esses personagens ou essas personagens podem executar ações e também sofrer ações, tá? Durante a história em si, durante o enredo da narrativa, tá bom? Nesse sentido, por ser personagem, tanto os humanos, né, como outros seres, como eu falei do lobo mau, mas aí eu tenho animais, tem planta, né, objetos humanizados, enfim, tem uma série de coisas. Então, vamos ver rapidinho para encerrar essa aula a apresentação da personagem Ana do conto O Amor de Clarice Lispector. Acompanhe aí na tua tela. Os filhos de Ana eram bons. Observa aí que tem algumas coisas em negrito, tá? Vou dizer por quê. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, estantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas, que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, nas outras, mas essas apenas. E cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz. Crescia a água enchendo o tanque, cresciam os seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava tudo, tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Laços de Família, Clarice Lispector. É um conto. Vou voltar aqui para você ver esses espaços aqui, essas expressões em negrito. Ó. E os filhos de Ana eram bons. Característica dos filhos de Ana. A cozinha era, enfim, espaçosa, que eu estou mostrando onde é que essa história aqui se desenrola. Ó, numa casa, né? Num espaço familiar, o fogão enguiçado dava estouros. Aí o calor era forte do apartamento. Falei casa, né? Casa no sentido de moradia, mas um apartamento que estava aos poucos pagando. Ou seja, o local onde morava, como eram as crianças. O que a Ana fazia? Ela plantara sementes que tinha na mão, tá? Nas outras, tá? Mas essas apenas. Ela tinha semente na mão, tinha nas outras, mas ela só plantava aquelas ali que estavam sendo faladas. Então, o leitor, né, a pessoa que ele vai conhecer as ações de Ana, tá? Vai ter a descrição do ambiente onde ela mora, o cenário é descrito, que era quente, que era apartamento, que estava pagando, como era a cozinha, tudo isso é delimitado aí na estrutura, tá certo? Então, quando você assistir a outra aula que eu vou trazer os elementos da narrativa, a gente vai aprofundar esses espaços,
onde se desenvolve a história, e, claro, trazer, além do conto, outras narrativas que vão precisar ser entendida essas questões dos elementos da narrativa. Tá bom, certo? Tá bom? Ficou tudo certo? Ficou tudo claro? E aí, a partir de agora, ao contar um conto, não aumente nenhum ponto. Compliquei?